Vem comigo, não pule de maneira nenhuma esse vídeo. Se você é do 9º ano do ensino fundamental, com certeza você vai aprender genética hoje. Então não saia daí. Galera, esse problema é bastante comum e com certeza vai cair na sua prova. Ou se você está se preparando para o concurso de entrada dos cursos técnicos dos colégios federais, com certeza vai estar lá. Um casal é heterozigoto, ou seja, vai ter dois alelos diferentes, um dominante e outro recessivo, para genes da cor da pele. Sabendo que o par de alelos homozigoto recessivo azinho codifica o albinismo, a falta de pigmentação da pele. Qual a probabilidade do filho desse casal heterozigoto nascer albino? Prove, não entendi nada. Galera, pela primeira lei de Mendel, ele nos diz o seguinte, que cada característica, por exemplo, cor dos meus olhos, cor do meu cabelo, cor da minha pele, é condicionada por um par de fatores, ou seja, esses fatores são os genes. E esses genes vão se separar na formação dos gametas, indo um alelo para os óvulos e o outro para os espermatozoides. Ou seja, galera, cada um de nós é produto que de um gene do meu pai e o outro gene da minha mãe. Então, par de alelos para cada característica vai vir dos gametas. Um gene do gameta masculino, outro gene do gameta feminino. E veja bem que no problema nos diz que o albinismo, a falta de pigmentação na pele, falta de melanina, é um caráter genético e é condicionado por dois genes azinho. Esses genes são recessivos. Quando eu falo homozigoto ou homozigose, eu tenho nesse par de genes, tá legal? Dois genes iguais. Eles podem ser recessivo, azinho, tá? Que ele quer dizer, o que é recessivo é o caráter escondido, ele não se manifesta, ele está ali nos genes, mas aquela característica não se manifesta. Ou azão. Então, quando eu tenho dois pares iguais, eu tenho uma pessoa o quê? Homozigota, tá legal? O que é o dominante? Lembra? O dominante, tá? Quando eu tenho um azão, quer dizer o quê? Que a pessoa nasce normal para a cor da pele, para a pigmentação da pele, que é a melanina. Quando tem o caráter recessivo, tá legal? Os dois genes recessivos, um vindo do pai, outro vindo da mãe, essa pessoa nasce albina, sem pigmentação. Já quando eu tenho uma pessoa heterozigota, eu vou ter um gene dominante e um outro gene recessivo. Um vem do meu pai, outro vem da minha mãe. Então esse casal, galera, que eu tenho aqui nesse problema é o que? Heterozigoto. Ele tem um gene dominante e um gene recessivo. Se a pessoa nascer azão, homozigota dominante, ela tem pigmentação, ela é normal, não tem albinismo. Se ela nascer heterozigota azinho, esse azão, esse fator, tá legal, dominante, já faz o quê? Com que a característica pigmentação se manifeste e inibe o quê? Deixa escondido o caráter albino, o caráter recessivo. Então quem manda, quem é visível, tá legal? No nosso fenótipo, basta apenas o quê? Um alelo, um gene dominante que é o azão. Então, galera, eu tenho o quê? O casal é heterozigoto, desculpe. Então ele é o quê? Azinho. Ele tem um par de alelos diferentes, um dominante e o outro recessivo. E aí eu vou fazer o cruzamento. Normalmente é feito de duas formas. Tá vendo esse azão? Eu vou multiplicar com esse azinho. Lembra? Eu sou o quê? Condicionado por dois fatores. Um alelo da minha mãe, outro do meu pai.
Vamos dizer que esse daqui é do meu pai, esse aqui da minha mãe. Eu pego um alelo do meu pai mais o da minha mãe. Um azão do meu pai e um azão da minha mãe, ele vai nascer o quê? Azão, homozigoto dominante. É azinho? Não. Então, esse genótipo aqui vai condicionar o quê? Uma pessoa normal, com cor da pele, tá legal? Aí eu pego esse azinho do meu pai, tá? E cruzo com o azinho da minha mãe. Fica o quê? Azinho. Pego esse outro azão do meu pai e cruzo com esse azinho da minha mãe. Vai ficar o quê? Azinho. E esse azinho do meu pai com o azão da minha mãe, o dominante manda. Então vai ficar o quê? Azinho. Tranquilo? Então eu tenho 25% de nascer azão. Eu tenho 2 aqui, azinho. 25 mais 25, 50% de nascer azinho. E apenas 25% de nascer azinho, que é o que condiciona o albinismo, a falta de pigmentação. Então a resposta do problema é o quê? 25% da criança, tá? Que é originada do cruzamento de pais heterozigotos, nascer o quê? Albina. E veja o seguinte, que eu tenho 25% de azão. Então aqui eu tenho albinismo, é azinho? Não. Então aqui é o quê? Normal. Veja que eu tenho azinho. Mesmo que eu tenha um alelo recessivo, o azinho, quem é que manda? O dominante, o azão. Então aqui eu tenho o quê? Também normal. Então eu tenho 25 mais 50%, dá 75% dessa criança nascer normal e 25% de nascer albina. Ah, prof, eu sei fazer só pelo quadro de Punnett, o chamado chiqueirinho. Tudo bem, vamos lá. Então aqui eu tenho o quê? O pai, tá? É um heterozigoto, tem azinho. Aqui a mãe tem o quê? É azinho. Eu peguei um alelo dominante do meu pai, um azão, e através do cruzamento, um outro alelo azão da minha mãe. Azão vezes azão. O azão do meu pai com o azinho da minha mãe. Azinho. O azinho do meu pai com o azão da minha mãe. Azinho. Um azinho do meu pai com o azinho da minha mãe. Azinho. Veja que eu tenho o quê? 1, 2, 3, 4 quadradinhos, tá legal? Eu tenho total o quê? De 4 quartos. Como eu tenho 4 quadradinhos dividido por 100, vai me dar o resultado o quê? Cada quadradinho representa o quê? 25%. Então veja bem, aqui eu tenho um gene dominante do meu pai, um gene dominante da minha mãe. Eu tenho albinismo aqui? Não, é só o que? Homozigose recessiva, azinho. Aonde eu encontro aqui azinho? Só em um quadradinho. Um quadradinho quer representar o quê? 1/4 ou 25% dessa criança nascer albina. Beleza, galera? Espero que você tenha gostado dessa aula. Ah, antes de terminar, uma outra pergunta que pode cair na sua prova dessa questão. Qual a probabilidade genotípica? Veja bem, eu tenho 3 alelos, par de alelos diferentes. Eu tenho um azão, 2
Azinho, Azinho e um Azinho, Azinho. Então, genotípica, tá legal? São os genes de uma pessoa. Então eu tenho um quadradinho azão, azão, que me representa 1/4 ou 25%. Eu tenho dois quadrados preenchidos pelo par de alelos azão, azinho, que é igual a 2/4 ou 50%. Veja que me basta ter o quê? Um alelo dominante, que eu já tenho o quê? A característica de uma pessoa de pigmentação normal. 1/4 mais 2/4, 3/4. Ou 25% mais 50%, 75% de nascer normal. E a taxa fenotípica é isso. É o que? O que eu vejo, é a expressão visível dos meus genes, tá legal? Condicionada também com a interação com o meio ambiente. Genotípica é o par de alelos, a sopa de letrinhas. Já o fenótipo é a característica visível, se é normal ou se é albino. Então a minha taxa fenotípica é o quê? 75% normal e 25% para nascer albina. Galera, dá aquela força, se você gostou, já passa esse vídeo para os seus amigos do colégio, das suas redes sociais, dá aquela moral, aquela força para o professor Flávio Jones aqui, que está aqui te dando conteúdo massa, de qualidade e totalmente gratuito. Você que é do ensino fundamental vai ter prioridade aqui no nosso canal. Sou professor de Biologia e Química e muitos alunos chegam ao ensino médio sem ter uma base adequada para compreender tanto as transformações físicas, as reações biológicas e as reações químicas. Beleza, galera? Tamo junto, um ótimo final de semana para todos.